Eu acho que a resposta é inverter tua pergunta, né? Porque a pessoa pode desistir da transação. Isso eu acho que ninguém tem, né? No setor de moda no mundo. Mas em primeiro lugar vem a conveniência, a praticidade para o cliente, né? Acho que é um tema que todo mundo gosta de falar, é o buzz do momento, e acho que a gente está só começando a ver o potencial, né? Fala pessoal, mais um capítulo do Novo Varejo Podcast, mais uma vez aqui com meu parceiro Thiago, e dessa vez a gente está tendo a honra de receber o Fábio Fácio, CEO da Renner, para um papo incrível. Acho que a gente tem muita coisa aqui para aprender com ele. Tiagão, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Hoje nós estamos aqui com o Fábio, né? Eu acho que é num momento extremamente relevante, né? A Renner divulgou os resultados ontem, do primeiro trimestre de 2025. Estou gravando esse episódio próximo do Dia das Mães. Agradecer muito ao Fábio por essa visita hoje. E gostaria de, primeiramente, agradecer não só por esse bate-papo, mas também abrir um pouquinho para falar do ecossistema da Renner, né? A Renner hoje tem um ecossistema incrível. A gente pode falar da Yukon, da Shua, do ecossistema do Repassa. A Renner também fomenta várias startups também no seu meio. Fora isso, também tem a financeira da Realize. E eu acredito que eu e o Pedro hoje estamos bastante felizes com a sua vinda aqui. Muito obrigado, viu, Fábio? Eu que agradeço, Thiago, Pedro, pelo convite aí. Muito bom estar com vocês aqui, com o pessoal do Novo Varejo aí. É isso. Bom, Fábio, então, para a gente começar nosso bate-papo aqui, a gente conversou um pouco antes, a gente divide o episódio em três blocos. E esse primeiro bloco a gente sempre fala do varejo, né? Da história do varejo, como começou, os números, e a gente queria entender que você pudesse falar um pouco da história da Renner, como tudo começou e como a Renner se transformou nessa potência que é hoje no Brasil, na verdade no mundo, né? Que é uma referência global, a gente sabe disso. Aí a história é longa, né? Acho que a Renner começou muitos anos atrás, né, como fundação do CNPJ, mesmo Lojas Renner S.A. A gente faz 60 anos esse ano, né, de 1965. Mas, na verdade, ela veio de um grupo, né, o seu A.J. Renner, que é o fundador da Renner. Ele era uma pessoa muito visionária, empreendedora, sempre focado no seu cliente, então ele viajava, né, vendendo produtos ali pelo interior do Rio Grande do Sul e percebia que os cavaleiros, né, que traziam gado, né, do Rio Grande do Sul aqui para São Paulo, por exemplo, eles transportavam o gado e dormiam à noite, né, ao relento, eles se apoiavam na sela do cavalo e normalmente quando chovia eles dormiam meio molhado, o cavalo molhava, a sela molhava, as capas não eram as ideais e ele criou a capa ideal. Foi daí que nasceu o grupo Renner, né? Ele criou uma capa de chuva que era impermeável, de mais qualidade e que protegia o cavaleiro e o cavalo, né? Então ela era maior, mais larga e protegia a sela do cavalo, que é onde ele dormia como um travesseiro também. Então ele olhando para a necessidade do seu cliente, ele criou um produto superior, né? E existem gente que usa a capa ideal até hoje, né? A gente tem colaboradores nossos, executivos nossos, que os pais ainda têm na fazenda ali, a gente tem algumas expostas ali na sede da empresa também, mas nasceu desse produto superior. Então tinha indústria, depois começou a ter lojas, depois ele foi crescendo muito, criou um grande grupo, né? A Renner, naquela época, as organizações Renner tinha Tintas Renner, Banco Renner, Lojas Renner, Porcelanas Renner, tinham várias indústrias diferentes e varejo, e isso começou lá em 1912, né? Então, de raízes, a Renner tem 113 anos. Mas depois, em 65, ele começou a fazer spin-off das empresas, né? Hoje em dia é normal, mas naquela época ele já começou a fazer o spin-off e separou o Banco Renner, da loja Renner, das tintas Renner, e a nossa empresa, né, que a gente trabalha hoje é as lojas Renner S.A., que foi criada daí em 65, mas que temos lojas que são, por exemplo, a loja do centro de Porto Alegre, ela é de 1932, se eu não me engano. Ela já existia antes da empresa que foi um spin-off, né? Já existia como dentro do grupo. Então é uma história bastante antiga aí, né? De foco no cliente, de encantamento e que também teve muitas variações, né? A Renner começou antigamente com um foco muito maior no masculino, no público masculino, e inclusive o pessoal mais antigo lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, tem muita gente que ainda chama não a Renner, mas o Renner, né?
tem várias versões para isso, uma porque era uma loja mais masculina, outra era porque era do seu AJ Renner, outras era porque era o Magazine Renner, né? Então tem algumas versões sobre isso, mas de 30 anos para cá, né, acho que a gente tem um foco maior no público feminino, né? A gente tem produtos para público masculino, feminino, infantil, mas o foco maior é no público feminino. É uma loja de moda, né? E é a Renner, né? Hoje em dia o pessoal chama de a Renner, mas teve várias fases, né? Acho que algumas mais difíceis no passado, né? Ela veio de uma empresa familiar, passou por várias gerações, depois a família tentou se associar com uma empresa multinacional, que foi a JCPenney, e na época a JCPenney fez uma proposta por comprar a empresa inteira, que na época ela já estava em bolsa de valores, né? A Renner tem 60 anos de idade, vai fazer 58 na bolsa. O IPO da Renner foi em 1967. E aí a JCPenney em 98 comprou a maior parte das ações da Renner, chegou a comprar 99% das ações, ficou com a empresa até 2005. Em 2005 ela decidiu, né, vender a operação, ela vendeu todas as operações que eles tinham fora dos Estados Unidos, a nossa foi a última, e fizeram isso na Bolsa de Valores, como uma operação que nos Estados Unidos na época era normal, mas no Brasil nunca tinha acontecido. Vendeu 100% das ações na Bolsa. Então foi a primeira corporation brasileira, a primeira empresa brasileira a ter 100% de free float, não ter acionista controlador, nem de referência. Isso foi em 2005. Então esse ano também está fazendo 20 anos. A gente faz 20 anos como a primeira corporation do Brasil, 60 anos como uma empresa, mas de uma história de uns 113 anos. Legal, legal. Foi história sensacional. Eu confesso que eu posso dizer aqui que eu já devo ter visitado a Renner mais de 1000 vezes, porque nos meus períodos de varejo de moda eu fazia concorrência todos os dias, então era sempre Riachuelo, C&A e Renner, Riachuelo, Renner, C&A. Sempre queria entender como que a Renner estava trabalhando coleção, posicionamento, comunicação, colaboradores em loja. E é muito gratificante ter você aqui novamente dizer isso, né? E isso é importante para a gente também, porque isso mostra o papel de todas as empresas varejistas e principalmente as empresas varejistas que têm operações financeiras, mas principalmente essas que tiveram uma origem de décadas e continuam fazendo a diferença hoje para o Brasil, né? Na jornada do brasileiro e também para os colaboradores. Eu entro agora numa pergunta que eu gosto muito de fazer, que é principalmente voltada ao crescimento. A Renner no ano passado em 2024, veio com same store sales aí próximo de 10%. No primeiro tri aí, acabou de mostrar o resultado, né? Já veio com same store sales de mais de 13%. Mas eu queria entender, Fábio, que eu acho que é uma pergunta que todos aqui que estão nos ouvindo gostaria de saber, é como que a Renner continua crescendo tanto, mas mesmo assim continua fazendo um trabalho de encantamento do cliente, um trabalho voltado para melhorar a jornada do cliente, de maneira que vocês consigam trazer uma experiência diferenciada juntamente com as outras varejistas do Brasil, né? Eu acho que a resposta é inverter tua pergunta, né? É porque você falou como continua crescendo tanto e consegue, né, fazer a jornada, pensar no encantamento. Na verdade, está ali a resposta, né? A gente pensando na jornada e no encantamento do cliente, né? Cada vez produtos melhores para cada cliente, uma jornada cada vez melhor, é isso que proporciona o crescimento. Acho que o dia que a gente não olhar para isso, aí fica mais difícil de crescer, né? Acho que a forma que a gente cresce é sempre com foco no cliente, no encantamento do cliente, na jornada e produto, né, que são as questões principais, na experiência, a jornada e o produto em si. Como que a gente faz melhor a cada vez. Se a gente perder esse foco, acho que a gente não cresce. Então, acho que essa disciplina no nosso propósito é o que ajuda a manter o crescimento. Certo, certo. E ainda pegando o gancho aqui com o Thiago, Fábio, a jornada de self-checkout da Renner, eu acho que ela é referência no mundo, né? A possibilidade de você, tanto do cliente fazer o próprio pagamento do produto, como fazer com o vendedor, e o self-checkout, onde tem toda a jornada muito mais fluida para o cliente. Qual foi o impacto disso, tanto positivo como eventualmente negativos que vocês tiveram? Salvo engano, vocês pilotaram isso no passado, recuaram e depois rolloutaram aí nas lojas. Se você puder falar um pouco
jornada? Não, a gente testa e avança, né? A gente faz o teste, às vezes avança mais rápido, às vezes menos, né? Então, por exemplo, o RFID, que é uma tecnologia importante que está empregada não só no caixa de autoatendimento, mas toda a gestão de estoques, inventário e também nos caixas e caixas de autoatendimento. A gente testou muitos anos atrás, fizemos vários testes, pensamos em implementar e naquela época ainda o custo da etiqueta e do sistema era muito alto. Então a gente foi testando, aprendendo, vendo como fazer, mas a equação não parava de pé, isso há muitos anos atrás. Aí passou alguns anos, a gente viu que o custo da tecnologia ele vai reduzindo, né? A tecnologia ela tende a ir melhorando e o custo diminuindo. Quando chegou num ponto de equilíbrio, a gente começou de novo, né? Então, lá em 2017, a gente começou a rolloutar toda a questão de RFID para controle de estoque, né? Para curiosidade de estoque. E na sequência, depois, a gente veio com a solução também para os caixas de autoatendimento, para os caixas da loja e que a gente tinha antes caixas de autoatendimento também, né? Eu acho que são as duas tecnologias, a gente foi e voltou no RFID e hoje em dia está super bem disseminado, mas o próprio caixa de autoatendimento, na primeira versão que a gente tinha ele não tinha RFID, então ele era mais difícil de operar, tinha que destacar o alarme, como acontece em várias operações de varejo de moda no mundo, né? Que é uma coisa que é um atrito na experiência, na jornada do cliente, né? Ele Gera uma não é certa muito prático, né? frustração, né? O É. cliente acha que vai finalizar tudo, na verdade ainda não finalizou tudo. Isso, tem grandes varejistas de moda que você tem que ir lá fazer um serviço que é mais difícil, que às vezes nem o operador do caixa De consegue, tirar a bolacha é né, de difícil. tirar a Já tirei bolacha. bastante. Eu também, mas às vezes nem a gente consegue, quanto mais o cliente tem que fazer isso e às vezes não conseguir. Então é uma operação ruim, né? E quando a gente veio com a solução do RFID, o desenvolvimento desse novo caixa de autoatendimento, foi um desenvolvimento que a gente fez e tem uma outra varejista no mundo que também tem um muito semelhante, que é uma japonesa, Sim. mas que a gente fez até em conjunto mais ou menos o desenvolvimento, só que a gente quis dar um passo além deles, né? A gente sentiu uma necessidade maior do que a deles, por isso que eu acho que a gente está um pouco mais desenvolvido, porque infelizmente o furto no Brasil é uma realidade um pouco maior do que deve ser no Japão Sim. ou na Europa. Então a gente se dedicou também a que o sistema, a própria etiqueta de radiofrequência, ela pudesse sinalizar para o sistema se o produto tinha sido pago ou não. Não foi uma preocupação que eles tiveram, né? Eles tiveram a preocupação de acuracidade de estoque e velocidade dos checkouts, até porque uma boa parte dos produtos deles não eram alarmados. Então, os produtos mais caros que são alarmados, eles têm essa inconveniência de ter que chamar um vendedor em alguns produtos para tirar o alarme. O nosso não, como a gente alarma a maioria dos produtos e o alarme ele é a própria etiqueta de RFID, ele faz as duas coisas. A gente desenvolveu isso, aí só a gente fez, Sim. né, no setor, então já é um passo à frente desse outro varejista, que você coloca os itens lá, ele é lido em segundos, né, super rapidamente, você pode botar 1, 2, 10, ler tudo ao mesmo tempo, e quando você faz o pagamento, ele te pede mais alguns segundos para daí desalarmar, porque ele só avisa o sistema que foi pago depois que foi pago. Porque a pessoa pode desistir da transação. Isso eu acho que ninguém tem, né, no setor de moda no mundo. Então, o sistema faz tudo sozinho, né? Então, acho que deu trabalho, né? Assim, tem tipos de itens que são mais difíceis de leitura, né? Mas a equipe não desistiu, a gente desenvolveu etiquetas específicas para esses tipos de item, né? Normalmente os metalizados, os líquidos. Então a gente tem etiquetas próprias para cada tipo de item para conseguir fazer isso. Tem muito trabalho, muita tecnologia, mas tem gente que fala que parece mágica, né? E acho que vale a pena. As clientes gostam muito e é uma experiência muito bacana. Mas ela também está presente nos caixas normais, no PDV normal. É o mesmo sistema. Mas tem cliente que adora ir no caixa de autoatendimento e fazer tudo sozinho, se precisar pedir ajuda. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere ir no caixa com o operador. Então nós temos ambas, né? Os dois sistemas são muito rápidos, os dois são o mesmo sistema. Se a pessoa quiser fazer sozinha, ela pode. Se quiser chamar ajuda, pode. Se quiser ir no caixa com outro operador, pode também. Quem tem que escolher é o cliente. A gente tem que dar todas as opções para que ela possa ter a melhor experiência, a melhor jornada. Eu acho que você trouxe um ponto relevante, né? Principalmente é a maior zona de atrito que nós temos com os clientes, né, hoje, a operação de caixa.
E eu confesso que talvez o self-checkout da Renner, eu também já experimentei a compra, principalmente na NRF desse ano, dessa varejista japonesa que você falou, fiz 3 ou 4 compras lá, e já tinha feito até um vídeo antes na Renner, tinha ido em alguma loja, a gente faz algumas compras, eu sempre vou na Renner para fazer o teste do self-checkout, e eu acho que entre as brasileiras é a melhor, mas eu acredito que daí, a partir do momento que a gente tem uma produtividade, a gente também tem uma renúncia, né? Principalmente quando a gente fala que a Renner também tem uma operação financeira, e ela deixa de ofertar cartões e seguros. Como que você vê esse receio de algumas varejistas de segurar um pouco a implementação de um self-checkout desses investimentos em relação ao porquê segurar? Você poderia contar um pouco da produtividade e o quanto que isso foi importante também para trazer os resultados para a Renner, Fábio? Eu acho um ponto principal, né, onde você tem uma alavancagem de jornada de experiência de NPS para o seu cliente, né? Você falou bem, um dos principais atritos que a gente tem no varejo são as filas, né, o checkout. Então todo mundo gosta de escolher, mas ninguém quer pegar a fila para pagar, Das mães da manhã, né? né, Fábio? Espero que tenha um bom movimento aí hoje à noite e amanhã, mas e você eliminar esse gargalo, eliminar esse problema é prioritário, né? Acho que poder oferecer mais um item, poder oferecer um item seja de moda, seja de um produto financeiro, é importante também, mas em primeiro lugar vem a conveniência, a praticidade para o cliente, né? A gente tinha no passado, muitos anos atrás, o maior ofensor nosso eram as filas, né? Então, hoje em dia já não são mais, né? A gente até tem filas em momento de muito fluxo, né? Se tem fila é porque tem muito movimento, né? Porque as filas são muito rápidas, o checkout é muito rápido, né? Então a gente conseguiu resolver isso e eu acho que a oferta dos produtos ela pode vir linkada assim também. Isso é uma coisa que é mais um passo que a gente pode evoluir. É lógico que você pode conseguir ofertar o produto correto para cada cliente, para não incomodar também, né? Seja, né, com o seu vendedor, seja com a pessoa ali no checkout, seja com o checkout automático, né? O que a gente tem feito muito é com esse ganho de produtividade, poder direcionar a equipe para poder atender mais na área também, né? Então você libera pessoas que estavam ali às vezes mais presas no checkout, podendo assistir a cliente ao longo da jornada dela na loja e fazer essa oferta antes também, né? É. Eu acho que além disso, né, só trazendo um pouquinho, a Renner também tem outra inovação que o cliente pode utilizar o celular próprio para fazer a compra, né, e chama apenas o colaborador para queimar o alarme. E daí trazendo um pouco disso, eu fui numa uma loja da Banana República no início desse ano em Nova York, fiz algumas compras e a vendedora estava preocupada porque ela me falou: não, aqui, Thiago, eu tenho que usar um terminal, ou seja, um celular para fazer para passar a sua venda e depois eu preciso usar outro terminal para fazer a queima do alarme. E ela estava preocupada comigo em relação ao tempo. E eu acho que isso também é válido, principalmente para você falar um pouco dessa inovação também da Renner, que é o quê? O cliente chega, pode fazer a compra e é só chamar o Thiago, ô Pedro, você desalarma para mim? Queria que você contasse um pouquinho disso também, dessa inovação, que de fato, para mim, é uma das únicas, eu não sei, você pode dizer em relação às outras empresas no mundo todo, do Pag Digital da Renner, né, Fábio? Você tem na Apple, né? A Apple tem um sistema parecido, mas de moda não conheço também. A gente se baseou muito nesse sistema da própria Apple. Acho que a gente tinha, né? Vamos dizer, eu estou há 26 anos na empresa, né? Então, por muitos anos eu fui responsável também pela parte de operações de loja e meu maior desafio era diminuir as filas, né? Manter a venda crescendo com menos filas. Então a gente foi buscando soluções para fazer isso, né? Acho que antigamente a gente tinha um tipo de checkout, né? Tinha só o caixa com o operador de caixa. O que a gente foi fazendo? Tornou ele mais rápido, depois teve o caixa de autoatendimento, mais rápido ainda, depois abriu a opção do próprio smartphone do colaborador fazer o atendimento em qualquer lugar da loja, né? E depois abriu para o aplicativo do próprio cliente poder se atender na loja também. Então, o que era um tipo de checkout, agora você tem 4 tipos de checkout, todos eles muito mais rápidos do que ele era no passado. Então, com isso, você permite um crescimento muito maior, uma conveniência muito maior para o cliente, com muito menos atrito, muito menos fila e uma jornada bacana, né? É a primeira vez que a gente tem visto recentemente as clientes elogiarem o checkout,
né? Elas falaram, puxa, é incrível, que legal, que experiência que eu tenho no checkout. Antigamente, checkout era Assustava o cliente, né? era ruim, né? Agora não, falei, pô, eu quero ir lá comprar porque eu quero ver esse checkout que é bacana. Eu quero comprar com o meu celular, eu quero testar. E é, Você já tem esses números, Fábio, de quanto que representa no self, quanto representa no Pago Digital? o Se está principal é no crescendo, ou a self. Renner basicamente faz um trabalho de maneira que, quando precisar, auxilia o Isso cliente? é o principal é no self, acho que a maioria gosta muito ali. As lojas que tem self-checkout ali, quando a gente junta todas as operações que ela pode fazer, seja no Bluebird, no smartphone do operador, seja do colaborador, seja no self, ou seja no aplicativo do próprio cliente, a gente tem lojas ali que ficam em torno de 30, 35% da venda, ou algumas até mais, na média vai de 20 a 35%, algumas com picos até maiores, de participação dos checkouts nessas opções digitais, né? Tem loja que tem 40, 45%. Caramba, não imaginava Então, que era esse número todo já. depende muito do cliente, né? O que ela que a gente deixa a cliente escolher o que ela quer, né? Porque a gente ensina, pergunta, mostra, porque tem cliente que não conhece, mas tem muitos que optam, gostam mais de um, gostam mais de outro, né? E acho que todos são ótimas tecnologias, ótimas opções. A ideia é proporcionar a melhor experiência possível para cliente, né? Legal. Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui das perguntas, Thiago, porque eu tô querendo fazer várias perguntas aqui dessa pergunta 4, mas eu vou tentar antecipar um tema. Fábio, eu escutei hoje quando eu estava vindo aqui para o escritório alguns vídeos, alguns podcasts seus e vi um que específico na Web Summit, onde você falava da IA, né, da utilização da IA. E eu vi que dentro dos fatos relevantes vocês anunciaram uma linha de investimento para esse ano e também tinha muito de aplicação de IA em várias coisas. Como é que vocês estão enxergando isso? E se vocês já estão, de fato, aplicando IA em quais áreas? Não, tem bastante aplicação. Acho que é um tema que todo mundo gosta de falar, é o buzz do momento, e acho que a gente está só começando a ver o potencial, né? Acho que está no início da gente ver o que a gente pode ter de ganhos, né, para todos nós, se bem utilizado, né? Para a gente ali, eu diria que a gente tem três principais pilares de atuação para IA, né? Um, muito voltado à melhoria do produto em si, né? E o produto que eu digo, tanto captura de tendência quanto a escolha das apostas que a gente vai fazer, quanto distribuição, alocação por grade, por loja, né? Então, produto a produto, tudo isso a gente usa uma parte importante de algoritmos e alguns mais simples, outros mais complexos, né? Então tem até uma questão se você chama de IA ou não, dependendo da complexidade do algoritmo. E tem gente que já considera só quando é IA generativa, né? Então, mas eu diria que na parte de captura, distribuição, alocação, abastecimento, a gente usa bastante, né? Que é uma parte core para a gente. E ajuda muito o time a ganhar assertividade e produtividade. Tem um outro pilar, né, que é um segundo pilar de uso, que é para a jornada do cliente, né? Então, recomendação, né, atendimento, né? Então, a gente tem uso de IA generativa em atendimento de WhatsApp, né? Até parte com investidas nossas do nosso fundo de investimento corporativo. Outros criados por parceiros, outros desenvolvidos pelo nosso time. Então, você tem filtro, recomendação, captura de redes sociais para ver também, né, tanto para tendências de moda, que é do primeiro pilar, quanto para entender, né, o que as pessoas estão falando e comunicando para a gente melhorar a nossa comunicação também. Então tem um segundo uso que é muito voltado para a comunicação com o cliente, né, e recomendação. E um terceiro uso é para a produtividade dos times, né? Então, que acho que tem um ganho grande também de você usar IA para aumentar a produtividade, seja de uma apresentação, de um contrato, de um trabalho, né, de uma pesquisa, né? Acho que você potencializa muito o desempenho de qualquer pessoa, né, com mais ferramentas, né? Então, acho que quem usa bem, e a gente quer cada vez mais que o nosso time usa bem, tem um diferencial competitivo, né? Legal. E você pode falar de algumas ferramentas ou dar nomes de algumas que vocês já utilizam, que de fato já estão abertas ao mercado, Fábio? Então, a gente tem
A gente tem um uso grande de uma ferramenta fechada, né, mas ela trabalha fechada com a gente da Microsoft, por exemplo, que é o Copilot, mas tem o que todo mundo usa, tem um que é um ambiente fechado para a gente também, né, para ter uma segurança de dados. Nós temos também vários algoritmos que são desenvolvidos pelo nosso time, que são ferramentas internas nossas, né, que foram divididos pelo nosso time de dados, e muitos deles até bastante complexos. A gente tem ferramentas de filtros de empresas menores, a gente tem de comunicação de investidas nossas, né? Eu acho que, vamos dizer, tem 2 investidas nossas que usam também bastante, 3, né? Eu diria que a Connectly, a Clave, usam ferramentas também de IA e tem diversas, né? Acho que se for nomear um fornecedor, acho que São vários hoje, né? são diversos, são diversos. Acho que uma parte a gente constrói, uma parte a gente constrói junto, outra parte a gente compra, né? Fábio, gostaria de ir para uma pergunta agora, voltada, trazendo um pouco do cenário de 2022, 2023, que foi muito importante a articulação sua. A gente conversou também com a Leninha no nosso último podcast, que foi sobre articulação das varejistas de moda referente à isonomia tributária em relação aos produtos vindo da Ásia, como por exemplo da Shein. Esse problema eu acho que foi resolvido, né? O governo ajudou, veio com as taxas e principalmente eu acho, não sei ainda se equiparou da mesma maneira que as varejistas esperavam, mas agora também a gente tem um outro problema que é muito maior e eu gosto de enfatizar isso porque eu sou extremamente contrário, que são as bets. 2024 ela já consumiu mais de acordo com algumas estimativas, principalmente utilizando o Itaú, mais de 100 bilhões e a tendência natural é que esse ano só venha a aumentar, principalmente consumindo da população do público C, público D, público B também, que tem investido bastante. E eu gostaria que você dasse um pouco da sua opinião e também falasse um pouco da articulação, não só das varejistas de moda, né, porque impacta diretamente todas as varejistas, farmácia, supermercado, food service, entre outros. Eu gostaria da sua opinião. O que está acontecendo, o que pode ser feito e o que o Fábio e a Rene têm feito a respeito? Bom, acho que são 2 temas bastante importantes para o país, né? Eu diria que a questão do que chamaram de taxa das blusinhas foi muito porque algumas plataformas, né, tinham uma venda muito forte de produtos de moda, mas na verdade impactava todo o país e todo o varejo, né? E de uma forma muito injusta, porque a gente infelizmente está no país com a maior carga tributária do mundo, né? E às vezes é difícil de fazer conta e é meio proposital, né? O nosso sistema tributário também é o mais complexo do mundo. E, e ele é complexo para ninguém fazer a conta do quanto ele é caro, né? Sim. Então, todas as empresas que trabalham no Brasil, sejam brasileiras ou sejam estrangeiras, quem está estabelecido aqui no Brasil, tem uma carga tributária absurda, né? Em média, a gente teve que, via associações, fazer as contas para mostrar para o governo, tanto atual quanto anterior, né? Porque esse problema se arrastou por muito tempo, que a carga tributária num produto consumido no Brasil, ela varia de 80% a 136%, né? Numa média ponderada de consumo, 89% mais ou menos. Então, para simplificar, vamos falar dos 89%. Como é que você pode ter um produto que paga 89% de tributos e compete contra outro que paga zero, né? E paga zero menos ainda, né? Porque ele não tem tributo no seu país, tem subsídio para incentivo à exportação para o seu país, porque o país quer mais é que cresça para cá, leva o nosso dinheiro para lá, cria empregos lá, não pagam um centavo de tributo e as empresas que estão aqui gerando emprego têm que pagar 89% em média de tributos. É uma situação completamente absurda, né? Isso não acontece em nenhum outro país do mundo. E acho que as varejistas se uniram, né, para mostrar isso, a indústria também se uniu, acho que teve vários setores que se uniram nisso, né, tem muita gente trabalhando nisso, para mostrar a consciência, né, porque o pessoal fala, puxa, mas ah, não podemos criar impostos para essas plataformas. Não, os impostos já existiam, eles só não eram pagos.
E, na verdade, os impostos que são pagos por um têm que ser pagos pelos outros iguais, Sim. né? E ninguém nunca pediu para se aumentar impostos de ninguém, a gente só quer reduzir impostos. Só que tem que ser o mesmo para todo mundo, né? Se um paga 89, o outro tem que pagar 89. Hoje, a gente continua ainda numa situação absurda que, em média, a gente paga 89, eles pagam 44,6. Então ainda tem uma Ainda, diferença aí. ainda não é justo. Mas já deu para mostrar que a falácia que era criada, né, porque essas empresas elas diziam que as empresas estabelecidas no Brasil, sejam as brasileiras ou outras, eram incompetentes, né, porque não conseguiam competir com eles. Lógico, 89 contra 0 é uma competição difícil. Agora, a gente paga 89, eles pagam 44 e eles não conseguem mais competir contra a gente. Quem será que é incompetente? Né? Então, acho que a nossa briga é para baixar os impostos. Né? Acho que, mas tem que baixar para todo mundo. Né? Que fosse zero para todo mundo. Ou que fosse Ou que 44 para fosse todo mundo. 44 para todo 44 para mundo. todos. Né? Os produtos de todas as empresas no Brasil seriam muito mais baratos e seria muito melhor para todos os consumidores. Mas por que beneficiar uma empresa, ou duas, ou três, que nem operam aqui? Né? Então, nesse momento mudou, né? Tanto é que eles próprios estão dizendo que estão pivotando a operação deles, ao invés de trazer cross-border que ficou caro, eles estão vendendo como marketplaces de sellers locais. E aí é uma competição entre todos os marketplaces que aqui estão, né? Mas aí acho que dá para fiscalizar, né, se estão recolhendo ou não. Eu acho que talvez seja até importante também, né, com esse trabalho interno, que de fato se concorram de maneira equilibrada e também trazem um pouco mais de desenvolvimento para as nossas empresas aqui, né? Melhorar a produtividade nas fábricas, trazer um know-how diferenciado, por que não, né? Eu acho que isso é extremamente relevante Isso, também. virem empresas de fora para operarem aqui, eu acho ótimo, né? Tem empresas que estão vindo, tem várias que já estão aqui há muito tempo, só melhora o mercado, né? Cria empregos, traz mais opções para os consumidores, né? Ninguém no Brasil pede protecionismo, a gente só pede condições iguais, né? Isonomia. A gente tem capacidade, todas as empresas aqui no Brasil, para competir de igual para igual com qualquer um, né? Agora, só não pode ter benefício para os outros, para quem não é daqui. Isso não Sim, existe. É como se fosse um protecionismo às avessas, né? sim, Isso com não existe certeza. na história do mundo. Eu imagino quão cansativo deve ser explicar o óbvio. E até partindo desse gancho, antes de voltar para as bets, Fábio, o que que você vê hoje de oportunidades de fomentar cada vez mais a indústria local para aumentar a produção no Brasil, principalmente com esse comércio que está um pouco incerto por causa da entrada do Trump, taxando os chineses? A gente não sabe o que que pode acontecer nesse mercado extremamente globalizado, só que na hora que começar uma guerra de protecionismo, a gente nunca sabe para qual caminho vai. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também do mercado local, das fábricas locais, as oportunidades que você vê, a inovação, a evolução que você tem visto também, porque eu acho que isso também é um tema bastante importante para nós, né? E é ótimo pegar nesse ponto, Thiago. Eu estava outro dia falando com bastante gente da indústria ali, e a indústria têxtil brasileira é ótima. Né? A gente tem uma ótima indústria têxtil. Né? A gente pensa jeans e malha, muito boa. Até em tecido plano a gente tem boas opções, talvez não em tanta escala, mas a gente tem uma ótima indústria têxtil brasileira e ótima indústria em muitas coisas. Acho que um ponto que a gente precisa criar consciência, né, que essa carga tributária brasileira tão elevada e os problemas de infraestrutura que a gente tem, e entre várias outras coisas, geram o famoso custo Brasil. E esse custo Brasil, ele impede que alguns setores possam ser mais competitivos fora, né? Porque a indústria brasileira poderia exportar muito mais, né? Mas fica difícil, né, de ser uma indústria tão relevante para fora e crescer também, com vários custos embutidos que você não consegue tirar. Então, exportar custo Brasil não dá, Sim. né? Você perde competitividade. Então, diria que assim, a indústria brasileira é tão boa que ela consegue mesmo assim crescer. Agora, a gente perde uma oportunidade gigante, né, que outros países entendem, né, e tentam trazer seus produtos para cá e subsidiam as suas indústrias para trazer produtos para cá, porque sabem que isso é bom para a sua economia local. A gente, às vezes, tem uma carga tão alta que não gira nem a economia local e impede empresas locais de poderem crescer para fora também muitas vezes, né? Acho que
A gente tem um primeiro passo, né, com a questão da reforma tributária, tentando reduzir um pouco a complexidade, mas eu acho que o caminho é longo e maior, né? A gente tem que resolver essa complexidade tributária, reduzir essa carga tributária, reduzir essa complexidade fiscal, melhorar o custo Brasil, reduzir o custo Brasil. Aí a gente vai ter um país com uma economia local melhor e que seja também mais importante mundialmente, né? Eu costumo falar que todo mundo fala do regionalismo chinês, né? Que cada região é responsável. Uma é muito boa no mercado automobilístico, outra em moda, outra em brinquedos, outra em iluminação. E a gente vê o Brasil, né? A gente olha o Nordeste, produz produtos excepcionais. A gente olha o jeans do Nordeste, calçadista, a mesma coisa no Sul. A gente olha Minas, a gente olha o Goiás também, né? Que possui uma das maiores fábricas de uma varejista muito forte também. Por que não, né? Fomentar o regionalismo também, já que nós somos bons em produção, por que não trabalhar cada vez a base para melhorar a mão de obra, trazer inovação, melhorar a produtividade, de maneira, né, que as grandes varejistas aumentem o consumo internamente, né? Eu gostaria muito que a gente visse isso, e principalmente vindo de cima para baixo, do governo tomando algumas leis e medidas para aumentar a nossa produtividade e trazer inovação local. Eu acho que temos um espaço muito grande para isso, né? Acho que se a gente se preocupar como país em fomentar mais a nossa produção, incentivar mais isso, seja regional, seja categorias específicas, mas reduzir esse custo Brasil e começar a ter incentivos para a produção, acho que o país decola, né? Sim. E assim, a gente com todos os problemas que a gente tem, a gente consegue ser uma das principais economias do mundo. Imagina se a gente tirasse boa parte desses problemas e começasse a apresentar solução. Acho que o potencial do Brasil é enorme, né? Com certeza. Agora, você tocou no outro ponto que são as bets, né? Acho que isso é um problema muito sério não só de economia, mas de saúde pública, né? Acho que esse é um problema que não é à toa que esse tipo de aposta e outros são chamados jogos de azar, né? Jogos de azar, não Que é, cassino é proibido no Brasil, né? e acho até que ah, eu não chego à conclusão que deveria ser proibido a bet ou o cassino. Acho que as pessoas têm que ter a sua escolha, mas deveria ser regulado, né? Porque é um consumo que faz mal à saúde, Saúde. né? Faz mal à saúde, faz mal às famílias, né? Então deveria ser regulado, deveria ser fiscalizado, deveria ter critérios muito fortes, né, sobre o consumo e propaganda, assim como por muitos anos, né, a gente tinha um problema sério de saúde pública com o tabagismo e foi endereçado, né, o álcool e endereçado, isso tudo é regulado e cuidado. Ah, é um problema tão grave quanto ou maior, né, e precisa ser cuidado. Sim. Eu tenho alguns depoimentos aqui, né, mas bem trazendo rápido, em conversa com vários varejistas de diversos segmentos. Eu já sei de alguns varejistas que teve alguns problemas de furto interno principalmente por causa do vício que a Bet trouxe para as famílias, assim. Eu acho que isso é extremamente preocupante, principalmente eu que estou tão voltado para o varejo, sei de algumas histórias e de fato, assim, eu acho que era um segmento que o governo precisava regular e duramente contra. Acho que a gente tem trabalhado nas associações, internamente, várias empresas em campanhas de conscientização das próprias equipes, né? Porque é, falei, para mim é um problema econômico e de saúde também, né? A gente tem que atuar para reduzir esse impacto, né? Fábio, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que talvez seja bem recorrente, tanto como pergunta como reflexão de vocês como empresa, né? Hoje, na data que a gente está gravando o podcast, a gente, logo depois da reunião do Copom, a gente teve um novo aumento de taxa de juros Selic. E a gente falou aqui de alguns problemas macro, né? Que esse momento a gente está falando. O Brasil é o país com o maior juro real do mundo, né? Acho que só a Rússia. E o pequeno detalhe na Rússia está acontecendo para ter os juros real tão alto, então o Brasil está conseguindo esse feito. E eu queria entender como é que vocês, dentro de casa, fazem a reflexão no sentido de vou fazer um investimento no negócio, e se vocês usam o benchmarking de ter uma Selic, né? Porque você tem que vender muito mais do que 14,75 para o negócio
valer o investimento. Como é que a Renner se adapta a esse cenário macroeconômico tão desafiador do país? É, na verdade, qualquer projeto que a gente avalia, a gente usa o que a gente chama de custo médio do capital ponderado, né? Então, é quanto custa o capital para a gente, que é uma conta, cada empresa tem a sua, né? Uma parte entra a Selic, outra parte o risco livre do país, o risco americano, se você for quem usa mais captação de recursos, quanto você capta, se você usa o teu capital próprio numa ponderação maior, o quanto você deveria remunerar o teu acionista com o teu capital próprio. Então, o custo médio de capital ponderado, cada empresa tem a sua, mas com certeza, quanto mais sobe a Selic, sobe a de todas, né? Sim. Então, efeito prático disso, né? Acho que o custo das dívidas fica muito maior. No nosso caso, a gente não tem esse impacto porque, principalmente com a Selic tão alta, a gente está optando pela geração de caixa que a gente tem a não trabalhar com dívidas, né? Sim. Se os juros fossem mais baixos, sim, você poderia ter um custo médio até melhor, com uma alavancagem financeira, podendo crescer mais rapidamente. Nesse momento, com a Selic tão alta, a gente não faz isso, a gente usa 100% do nosso capital. Para quem tem dívida, e a grande maioria das empresas tem que trabalhar endividado, infelizmente, nesse momento é um problema gravíssimo, né? E para a própria população também. E outro problema que acontece com a Selic tão alta, você freia investimentos, né? No nosso caso, nós temos um volume muito bom de projetos que, mesmo com a Selic nesse patamar, conseguem ter uma taxa interna de retorno superior ao custo do capital ponderado. Então, a gente tem projetos para abrir, a gente continua abrindo loja, mas com certeza, se o custo do capital fosse menor, você teria mais projetos para abrir, né? E esse é o nosso caso. Tem muita empresa que poderia estar investindo e não está por causa disso. Muitas Então, empresas estão você. recuando, na verdade, né? Exatamente. Então, acho que isso freia a economia e é realmente o intuito, né? Mas é muito ruim a gente estar tendo que tomar, né, uma atitude dessa, porque, na verdade, assim, a gente não tem uma inflação de um consumo muito elevado. A gente tem uma inflação porque a gente veio por uma perda de capacidade produtiva, Sim. né? As duas coisas geram inflação, oferta e demanda, mas o consumo no Brasil deveria ser até maior. Só que, como teve uma perda de capacidade produtiva, com um consumo baixo, você está gerando inflação. E o remédio é ruim. Sim. Mas, infelizmente, o remédio tem que ser tomado, mas espero que passe logo, porque é muito ruim para todos. Sim. Certo. E a gente entrando na parte boa também, né, Fábio? Falar um pouco sobre o crescimento do digital, né, que tem crescido aí 15, 16% nos últimos anos, 14, 15%, já representa 15, 16% das vendas totais da Renner. Eu gostaria de entender para você, assim, principalmente, qual a visão de futuro que você vê para quais são os próximos etapas para trazer ainda mais inovação e trazer mais crescimento para o digital. E eu sei que vocês têm um clique e retire, que é um trabalho muito pesado que vocês fazem e também é bom, mas também não só isso, né? Como tornar a operação do e-commerce rentável, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para gente. Esse foi, na verdade, a última parte da tua pergunta, esse foi a maior parte dos investimentos que a gente fez nos últimos anos, né? Porque CD aqui perto, né? quando a gente entrou em pandemia, por exemplo, a gente tinha 3% da nossa venda vindo do digital. Hoje estamos com 16%. Só que quando saiu de 3 para 14, 15, 16, saiu a um custo muito alto, né? Então, o custo de servir no digital era muito alto, né? Tanto o envio dos produtos, quanto a operação em si, quanto a aquisição de novos clientes. Então, a gente tinha um custo para vender no online muito alto. Então, isso você fazia um crescimento, mas diluía teu resultado, né? Então, a gente falou, bom, isso vai ser uma realidade que não é só da pandemia, né? O crescimento do digital ele vai continuar acontecendo, né? Acho que quando a gente olha para qualquer outro país no mundo que veio, que passou por isso mais cedo que o Brasil, a gente vê essa curva de crescimento mais acelerada, continuada, né? Não tão rápida quanto foi durante a pandemia, mas a gente continua tendo um crescimento digital maior do que o físico por alguns anos. Então a gente falou, bom, precisamos resolver essa equação. Como é que a gente reduz o custo de servir, como é que a gente aumenta a conversão, como é que a gente reduz o custo de aquisição. Então, vários dos investimentos que a gente fez nos nossos estúdios, por exemplo, né, para ter fotos melhores, com mais qualidade, filmes que convertem mais, né?
A própria questão do CD, como você falou, integrado, que permite que a gente tenha disponibilidade de todo o nosso estoque para, né, para todos os nossos clientes online. Antes você tinha do estoque das lojas e parte do CD, agora você tem de todas as lojas e todo o CD, então você aumenta muito mais a opção para o cliente do online, o que aumenta a conversão também, e num custo integrado com o físico, porque o físico a gente tem uma escala muito grande. Sim. A gente tem caminhões indo para todas as regiões do país todo dia. E quando a gente integra tudo junto, tanto você ganha a escala da operação do CD, de logística, o físico e o digital somados tem uma escala maior, então você barateia o custo unitário, quanto a próprio frete, somados também a escala de ambos, você também barateia o custo unitário e reduz o lead time de servir, né? Então você, com o lead time menor, você também aumenta a conversão, e com custo menor você também aumenta a conversão e reduz o custo do que a gente paga também, e você consegue ter uma operação rentável. Fora isso, né, eu acho que 70% das nossas vendas são através do app, né, que é um tráfego orgânico. Sim. Né? A gente falou agora há pouco sobre, puxa, você no seu app pode pagar as compras na loja. Sim, você pode pagar as compras na loja, você pode pesquisar, você pode fazer muita coisa no app, tem muito serviço embarcado. Eu gosto muito da loja como hub, né, Fábio? E eu Isso. acho que a Renner está tão evoluída que ela já, de fato, ela consegue entregar tudo isso e já trata as lojas como hub, né? E aí você acaba reduzindo muito o custo do teu e-commerce, né? Você pegar uma operação pura de e-commerce, você precisa ter muitos CDs para estar mais próximo do cliente, né? Nós não, porque a gente tem 686 lojas, né, entre todas as bandeiras espalhadas aí pelo continente. Então você consegue usar a loja como ponto de shipping, como ponto de retira, como ponto de hub para uma conexão. Isso facilita bastante e derruba o custo, né? Acho que nesse momento a gente entra numa fase bem importante para a gente, que o custo do online ele acaba se assemelhando ao custo do offline, e a partir de agora, a partir do segundo semestre principalmente, a rentabilidade do online tende a ser até levemente superior à do offline. Então a gente pode crescer on e off, não machuca o resultado, e como a operação de back-office é a mesma, ela é omni no back-office agora também, tanto faz. Você pode crescer mais em um, mais em outro, ela é flexível e ambas rentáveis, né? Bem rentáveis. E agora partindo de um ponto, Fábio, que é muito interessante a gente falar, né? Porque é uma das vitórias para o Brasil. A Renner tem a melhor posição no ranking de sustentabilidade na Bolsa Americana, né, na Nasdaq. E eu acho que isso é uma vitória para a gente. E eu gostaria que você. E não só isso, ter o melhor ranking das varejistas de moda, né, das empresas de moda do mundo todo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do posicionamento da Renner, né, em relação a esse índice e por que ela está nessa posição hoje em dia. A gente tem alguns rankings, né, que a gente é bem reconhecido ali. Um deles é o Easy Dow Jones, de sustentabilidade. A gente já há alguns. Não, mas é parecido. Há alguns anos já a gente é a primeira de moda no mundo, né, a primeira brasileira em qualquer setor, a primeira de moda no mundo. Tivemos também no ranking da revista Time como a primeira brasileira em qualquer setor, a segunda de moda no mundo. Então, dependendo do ranking, a gente está sempre nos primeiros lugares no mundo, né? Acho que isso vem de um propósito da empresa, né? E a concepção da empresa também. Acho que a sustentabilidade está nos nossos princípios e valores há muito tempo. Está no core da empresa. E o time acredita muito nisso também, e a gente também, né? Então, a própria questão do encantar, né? Encantar a todos é a nossa realização, é superar a expectativa. No nosso caso, tem que imaginar que a gente é uma empresa que não tem dono, né? Os donos da empresa são 25 mil colaboradores, 20 milhões de clientes e 130 mil acionistas. Então, é muita gente, né? E assim, o que faz sentido para todos esses donos? É você ter um negócio que cresce, que gera valor, que ajuda a um crescimento econômico, com os melhores produtos para os nossos clientes, com geração de valor para o nosso acionista, com possibilidade de carreira para o nosso time. Mas fazer isso de forma sustentável é importante para todos esses públicos, né? Para todos os stakeholders, porque todos eles moram no mundo, né? E a gente precisa continuar, né, fazendo negócios, mas fazendo de forma consciente, circular, regenerativa.
Então, se você gerar um resultado de curto prazo, mas que você está ferindo o local onde as pessoas moram, né, ou jogando contra isso, não adianta, né? E então, se isso é de interesse coletivo e nós somos uma empresa de interesse coletivo, né, com tantos donos, acho que é por isso que talvez para a gente é mais óbvio isso e a gente se esforça tanto para gerar sim resultados, mas de forma muito responsável. Obrigado, obrigado. E Fábio, agora a gente vai para o bloco que o Pedro, meu co-host aqui, adora, que é sobre soluções financeiras. É Pra gente, especialista, é o né? especialista. Agora a gente entrevista ele. Agora a gente Agora é entrevista para ele. responsabilidade, não, é o bloco que eu me apego mais, mas aqui, acho que aqui a ideia é bater papo, Fábio, e a Renner é uma referência no nosso mercado, também com a Realize, né? Também com o braço financeiro. É uma história que esse cartão existe, né? Que esse cartão traz para o mercado, é benchmark para praticamente todos os varejistas de moda, né? Uma coisa que eu particularmente admiro na Renner é o equilíbrio em vender no cartão, principalmente nas vendas com juros, né? Não endividar o cliente, porque sempre a gente, no podcast anterior que a gente falou, a gente sempre divide essa conversa em a conversa a nível de relacionamento. Eu vou fazer perguntas, o Thiago vai fazer perguntas falando a nível de relacionamento e a conversa financeira. E eu sempre admirei os números da Renner porque é muito equilibrado isso, né? A gente vê players que são muito agressivos comercialmente e a gente vê players que estão pensando apenas no relacionamento e aí o negócio não se paga e, de certa forma, o cartão míngua, né? Encerra. Eu sempre observei que a Renner tem esse equilíbrio muito legal frente ao que o mercado pratica. Então, iniciando aqui com essa parte de relacionamento, eu queria entender e te ouvir como é que vocês observam a percepção do cliente que compra nos meios de pagamento Renner, seja no carnê Renner ou seja no meu cartão, frente a outros meios de pagamento. O relacionamento desse cliente com a marca e em comparação ao cliente que compra em outros meios, seja em outros cartões ou em dinheiro. Eu acho que o financiamento das vendas no nosso país ele é fundamental, né? É diferente, por exemplo, se olhar na Europa, Estados Unidos, não se tem esse hábito, né? Tá começando agora, né? O Brasil já tem isso há muitos anos, agora eles estão descobrindo lá o Buy Now, Pay Later, né? Essa super novidade lá, aqui a gente já tem há muitos anos, né? Mas faz parte do varejo, né? Ter uma ideia, o cartão Renner, ele é de 1973, né? Tá com 52 anos de idade já. Um pouquinho mais novo que eu. Mas a gente já concede crédito desde essa época. Lógico, no passado, a participação do cartão era muito maior, porque o crédito não era muito disponível. Então, você não tinha tanto acesso a crédito, a concessão do crédito era ainda mais importante no passado. Mas não que ela não seja hoje, né? Por mais que a gente tenha uma abundância de crédito disponível hoje em dia e até recentemente a gente viu que passou do limite, né? O crédito disponível para a população e gerou uma crise muito grande de inadimplência. Mas mesmo assim o crédito é importante, mesmo para quem já tem, né? Porque como você falou bem, Pedro, é uma relação de lealdade, é uma relação de confiança, né? Então, aquele cliente, aquela cliente que tem um crédito com você, ela lembra de você e ela quer usar contigo. E principalmente nesse momento, é muito mais voltado também a benefícios que ela pode ter contigo. Então, é uma ferramenta muito importante de CRM, de relacionamento, de crédito, né? E de frequência, recorrência, né? Então, você tem ferramentas como um cashback que ela pode usar com você, que quanto mais ela compra, mais benefícios ela tem, ou um benefício, né, de assistir um desfile, um show, ganhar um prêmio, e essa relação da financeira, né, do cartão, do crédito, que é importante para o financiamento da compra e para a compra, também é muito importante para o relacionamento, né? Eu acho que são as duas coisas. Você falou, se for só um, não para de pé, mas os dois juntos, sim, né? Então, acho que é importantíssimo para qualquer varejista no Brasil e em alguns outros países, mas tem que ser muito bem gerido, né? Assim, eu brinco com o meu pessoal, acho que na história do Brasil do varejo,
a maioria dos varejistas que quebraram, quebraram por uma falha de gestão ou no estoque ou no crédito, ou em ambos, Sim. né, que é onde você tem mais capital alocado, né. Então você tem muito capital alocado no teu estoque, nos teus produtos que estão para venda, e muito capital alocado no financiamento das tuas vendas, né. Então, você tem que ter uma gestão muito boa nisso. Eu acho que para um varejista que faz isso é core também, né, é um core business. Hã, Tem muita gente que não faz, que opta por terceirizar isso, também é uma opção, mas, acho que é muito importante ter, desde que faça bem feito e tenha uma boa gestão, porque senão é um risco, daí é melhor passar mesmo. E Fábio, a próxima pergunta que eu vou fazer é sobre a carteira de crédito. Tá, tem passado aí de 6,1 bilhão, no quarto tri, no primeiro também eu percebi que continua, é uma das maiores do Brasil, e eu gostaria de entender como que a Renner tem feito um trabalho para crescer, manter a carteira e, consequentemente, trazer rentabilidade para o negócio. É uma ótima pergunta, Thiago, porque, você tem o ponto de vista, né, o olhar da financeira em si, o resultado da financeira, e o resultado do varejo, que a financeira também ajuda, né. Então essas 2 equações, elas são complementares e às vezes para a gente é mais importante até o resultado que a financeira ajuda no varejo, né, isso que faz mais diferença e esse é o objetivo da financeira. Então, porque o resultado da financeira em si, ele vem às vezes de um atraso de pagamento ou de um outro produto sendo vendido, mas não é o foco, né, a gente prefere que os clientes não atrasem o E a pagamento, né. carteira em dia tem crescido, né? Eu acho Tem que esse é um dos crescido pontos mais bastante. importantes. Nos últimos tri cresceu e com números bem bons, assim. Porque a gente, optou, né, quando teve agora há 2 anos atrás uma crise muito séria de inadimplência, e como o nosso foco é a financeira para o varejo, para o benefício do varejo, do consumidor do varejo, do relacionamento, a gente tratou a carteira, trazendo um risco muito baixo para ela. Então o perfil de risco da nossa carteira hoje em dia é um dos mais baixos que a gente teve na nossa história. Isso se a gente olha pelo ponto de vista do resultado da financeira, você trazer um perfil de risco maior, você poderia até gerar mais resultado na financeira, né, porque você aumenta o atraso. Mas você corre um risco de uma inadimplência maior. Poderia até gerar um pouco mais de venda no varejo também, mas você corre um risco de uma inadimplência maior. E para a gente, assim, o bom crédito é o que você dá bem concedido, é o crédito que o cliente precisa e pode pagar. Porque se você dá um crédito que o cliente não pode pagar, você gera um problema para ele e para você, né. Você pode até perder esse cliente, né, porque ele não paga, depois ele deixa de ser teu cliente, ele tem uma dívida e você tem uma perda, Sim, com né. certeza. Então a gente prefere não fazer, né, então a gente tem uma cautela muito grande na concessão. Os números atuais mostram que a gente poderia conceder mais crédito, porque o risco está muito baixo, a carteira está meio estável, né, e a gente poderia sim alavancar tanto o varejo quanto a financeira no resultado, mas quando a gente está num cenário que a gente falou agora há pouco sobre a Selic, né? A Selic tão alta, com juros tão altos, com a inflação alta, você corrói poder de consumo e você corrói poder de pagamento, né? E o endividamento com uma Selic alta é muito nocivo e Vocês muito também perigoso, né? acabaram de reverter um prejuízo de 2 anos, né? Em 2024 foi uma reversão de prejuízo na carteira. É um pouco contraditório, né? Porque os varejistas, né, de maneira geral, aqui a gente observa os números dos clientes da gente e não são operações que estão de capital aberto, mas elas seguem a mesma métrica de todos os varejistas que estão com capital divulgado. E foram 2 anos difíceis, 22 e 23, né? O meio que fim de pandemia e pós-pandemia. Aí 24 todo mundo se recupera e aí a gente entra em 25 com os juros subindo e aí todo mundo cauteloso, né? Agora porque só que aí entra um outro lado, que é o que eu ia te perguntar. Você tem que achar a curva ótima ali, porque você precisa ser cauteloso, mas você tem que conceder crédito. Porque provavelmente as instituições financeiras mais consolidadas, que são os outros fornecedores de crédito à população, eles vão segurar. Sim. E aí o varejo precisa continuar vendendo. Então você tem que vender a prazo, mas não pode tomar esse risco. E eu queria entender, dentro dessa perspectiva, quais têm sido as estratégias que a Renner Realize tem feito para continuar dando crédito, continuar vendendo, mas obviamente não tomando risco novamente. A gente tem focado muito mais no crédito on us, né? A gente tem, o
cartão private, né, que é só para gasto dentro da Renner. A gente tem o co-branded, que é para dentro e para fora. Então a gente tem focado muito no cliente inicial só no private, né, que é 100% on us. Então você já mitiga bastante o risco, até porque o limite acaba sendo um pouco menor, porque ele só para comprar com a gente. Quando você vai para o co-branded, você tem um limite maior, então, consequentemente, uma exposição de risco maior, porque ele pode comprar com a gente e com outros varejos. Então, a gente tem limitado um pouco isso para reduzir um risco inicial. Conforme o perfil do cliente vai tendo o conhecimento dele conosco, a gente vai abrindo esse limite. Então, a gente tem conseguido, sem crescer a carteira, ter uma utilização maior e mais focada no ONAS, reduzindo exposição de risco, né? Acho que também outras modalidades, como empréstimos, saque rápido que a gente tem reduzido bastante também, porque é um produto que até gera resultado na financeira, mas não no varejo, né? Como a financeira ela existe para o cliente do varejo, a gente vem reduzindo esse tipo de exposição a risco, né, e deixando a exposição que a gente tem para o que é o consumo nosso mesmo e benefício para o cliente comprar com outro se ele quiser. Né? Você falou um ponto aqui que o Thiago já me escutou falando isso e quem trabalha me escuta falando isso toda hora. Historicamente, você falou de dois cenários que fazem o varejo quebrar, né? Nessa palavra, que seria gestão de estoque e crédito. Mas sem eles o varejo não vive também, né? Exato, Então é essa uma, faz uma parte do mistura risco do negócio. complexa. Mas a gente viu muitos varejistas ao longo dos anos, dos últimos anos, e atualmente ainda existem varejistas que vivem assim, e a gente sabe que é um cenário complexo, é que você começa a olhar muito para o financeiro do negócio, o negócio ele começa a te dar números, porque de fato os números são muito bons, só que quanto melhores os números, provavelmente você está muito mais exposto a um risco. E você começa a esquecer o varejo. E aí, quando você faz essa Aparta as inversão, operações, né? cara, só espera que o fim dessa história ela se repete sempre. A gente vê isso o tempo todo. Você falou aqui, a financeira existe para alimentar o varejo, para ser sustentação para o varejo. Eu acho que isso tem que ser um mantra. Na realidade, isso é um mantra das operações bem-sucedidas e de muitos anos, assim. Mas, por incrível que pareça, em 2025, ainda tem muita gente que se ilude nesse negócio, sabe? Você sabe que a gente não acerta sempre também, né? A gente tem os tombos que a gente leva na vida. A gente sempre operou assim. E aí, quando veio pandemia e tal, ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que veio pandemia e veio as fintechs com tudo, né? E se a gente olhar 6 anos atrás, começou as fintechs crescerem fortemente e se tinha uma tese, talvez não só na nossa empresa, em outras também, que olha, as fintechs vão acabar com as financeiras de varejo e tudo. É o fim do Então, private label. Eu escutei isso exatamente. muito. E, Muito. e vinha, né? E eu recebia muito essa crítica e algumas provocações, nosso conselho também, nosso time também, não, porque vocês têm que competir com as fintechs, que senão vai deixar de existir, que não faz sentido e tal. E acho que na época, um erro nosso, a gente talvez acreditou um pouco nisso. Falou, bom, então vamos competir, né? E a gente foi um pouco mais a mar aberto, né? A gente concedeu mais crédito do que deveria, a gente botou mais produtos e desenvolveu mais produtos para ter uma relevância maior na principalidade do cliente, que não é o nosso objetivo é a principalidade no consumo de moda, No varejo. né? No varejo de moda. E, e naquela época a gente vinha de um pós-pandemia que a inadimplência todo mundo achou que ia escalar e num primeiro momento não escalou, mas depois ela escalou. E ela escalou com nós e muita gente com uma exposição maior, né? E com muitas das fintechs que hoje em dia, algumas estão aí muito bem, mas muitas delas não existem mais também, né? Porque tinha uma exposição, um crédito muito maior do que o necessário disponível. Acho que foi um aprendizado, né? Acho que se a gente, por algum tempo, a gente olhou e falou, será que a gente tem que ir mais a mar aberto? Será que a gente tem que olhar a financeira como uma financeira normal? Hoje a gente tem certeza que não, né? A financeira é uma financeira de varejo, ela serve para o nosso varejo, a gente não precisa competir com ninguém nisso, ela serve para o nosso cliente comprar com a gente, né? O co-branded é um benefício para os melhores clientes poderem usar o cartão se quiserem. Sim. E daí vai a minha próxima pergunta, que é muito relacionada ao que você acabou de responder, foi do final das financeiras do varejo
a gente olha os últimos resultados do cartão Renner em todas as formas de pagamento, né? Final do ano, no quarto tri, o cartão participou com 29,6%, agora no primeiro tri foi quase 28%. A gente sabe, o cashback é um dos impulsionadores, com certeza, mas a gente sabe que tem muito mais além disso, né? Eu gostaria de saber de você como que a Renner aproveita esses 30%, quase 30%, para entender a jornada do cliente durante toda a experiência e principalmente melhorar a experiência do cliente dentro de loja, tendo todas essas informações, né? É interessante, assim, você estava falando, estava me lembrando, né? Tô 26 anos na empresa. Quando eu entrei era 70, né? 69, 70. Então, a importância reduziu, mas 30% é muito importante, né? 30% é um terço da tua venda tá ali. E são os melhores clientes em geral, né? E porque eles têm uma frequência maior, têm uma recorrência maior, têm um relacionamento maior. Então, é 30% das vendas e não é 30% do volume de clientes, né? São clientes que consomem mais conosco, né? Então, você acaba tendo um valor gerado maior para a empresa por cada cliente, no cliente do cartão. E você tem, então, um cliente que te gera mais valor no varejo, que te gera valor na financeira, que reduz o custo do varejo, né? Então é muito importante para a gente. E bacana ver que assim, nos 26 anos que eu estou aqui, eu não me lembro de nenhum mês a gente melhorar a participação, ele só reduziu nos 26 anos. No ano passado a gente fez um ponto de inflexão. Ele começou a aumentar pela primeira vez nesses últimos 26 anos. E, e aumentou, acho que muito porque a gente está olhando mais especificamente, né, para o cliente que realmente quer consumir com a gente, que gosta de moda, que quer comprar com a gente, trazendo alguns tipos de benefício para esse cliente também. Então isso parece que está fazendo sentido para o cliente também. Se faz sentido para o cliente, faz para a gente e volta a aumentar a participação. Especificamente agora, no primeiro trimestre de 25, ele não subiu, mas aí tem um efeito diferente. A gente teve, com a recuperação da economia argentina, voltou a ter um volume de turismo argentino e de outros países também, mas de argentinos no país, como havia no passado e fazia muitos anos que não acontecia mais. Muito Esse ano engraçado esse aconteceu. movimento, né? Uhum. O Então, sul do Eu vi umas Brasil lojas virou varejistas quase sem Argentina. nada. Muito engraçado esse movimento. e aí acabou que esse turista ele não tem o cartão, né, porque mora em outro país, Era um não tem consumidor aqui. que não estava atuando e Isso. principalmente pela localização das lojas, né? Mesmo assim, a gente manteve muito próximo o patamar, mas foi um efeito, até a gente falou na call agora do primeiro trimestre, que a gente estima em 1,5 pontos percentuais do nosso crescimento veio desse turismo acima do normal, né? Porque ele sempre existe, mas foi um pouco além do natural nesse ano. Esse esse comentário que você fez agora há pouco, Fábio, de eh, aquele período ali de 21 a 22, 23, impulsionado na verdade em 2020, né, que foi os varejos eles tentarem acompanhar o movimento das fintechs, né. Eh, eu acho que foi lição aprendida para todo mundo, né, acho que inevitável, todo mundo aprendeu muito com isso ali. Para quem estava dentro do negócio, muito inserido no negócio, a gente enxergava sinais de que não ia ser simples assim, ia ter uma ressaca daquele movimento, como de fato teve, mas para quem não estava, como acho que o varejo principalmente, eu acho que teve muito aprendizado. Eh, e o principal aprendizado é que a jornada de compra, no final das contas, o varejo voltou pro básico, né? Essa máxima de back to basics ali, de voltar para conceder o crédito para atender o varejo, mas eu acho que o principal ganho é ter uma jornada de compra muito melhor. Eu acho que a Renner dá aula nisso, né? Que a gente falou aqui em alguns Sim. momentos. Jornada de compra com as formas de pagamento da Renner é uma coisa assustadora de simples que é. Então, não tem como o cliente ele não se sentir tocado em ter esse produto. E mexer com o concorrente, principalmente, né? Como é que a pergunta que eu ia fazer no bloco anterior, mas eu vou fazer agora é como vocês enxergam a quantidade de concorrentes que hoje o varejo brasileiro tem, porque é um varejo extremamente diversificado, né, extremamente capilarizado. A gente tem players em estados mais centrais no Brasil, que mesmo com a jornada não tão boa, ainda assim ele consegue vender 50% na ferramenta de crédito, 50%, 60%, e tem bons números.
porque aquela população daquela região ela não tem tanto acesso a crédito e aquele varejo é um player muito forte regional. A Renner ela é um player nacional. Como é que vocês encaram essas concorrências regionais? Tem posicionamentos diferentes, né? Acho que a gente tem um posicionamento de um público de consumo médio-alto, né? É bem intermediário a nossa faixa, que é um público que em geral tem crédito, né? Então tem crédito, tem com a gente também, às vezes preferem o nosso porque está relacionado ao consumo de moda, né? Quando você vai para alguns posicionamentos de preços mais baixos, né? De proposta de valor ah, de aí você sempre tem a relação entre preço e qualidade, né? Uma qualidade menor. Em geral, são pessoas que têm uma necessidade maior de acesso ao crédito e não têm tanto crédito disponível, e por isso talvez você tenha participações maiores, né? Acho que quanto maior a necessidade de crédito, menos crédito disponível oferecido existe, né? Então, talvez para alguns varejistas isso é ainda mais relevante, não que para a gente não seja, é relevante, mas para alguns é ainda mais relevante. Agora, quanto à pulverização de concorrência, né, o número de concorrentes que a gente tem, acho que principalmente no nosso segmento de varejo, que é moda, sempre é um setor muito mais pulverizado do que vários outros, né? Você não consegue ter uma concentração tão forte em uma marca só. Então, até os principais players, você acaba tendo mais algumas marcas, porque em geral, se abrir teu guarda-roupa, eu duvido que você tenha todas as tuas roupas da mesma marca, né? E ninguém tem, né? Então, você não vai consumir só uma marca. Então, você tem uma pulverização bastante grande, você tem um número de players relevante, elevado, e você, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade também dos principais players terem, né, algumas propostas diferentes, como a gente tem, né? A gente tem a Renner, tem a Yukon, tem a Ashua, e temos a oportunidade de ter outras, né, também. Legal. Eu acho que agora a gente vai para o próximo bloco, que agora a gente quer conhecer mais do Fábio Fátio. A primeira pergunta é muito mais voltada à sua trajetória, né? Para você contar um pouquinho da sua trajetória, como que você começou até você se tornar o CEO da Renner. A história da Renner é mais interessante que a minha, mas é mais longa. Bom, eu comecei trabalhando, na verdade, com construção civil, né? Comecei trabalhando com 14 anos, empresa da família ali, e comecei fazendo engenharia e administração, porque eu falei, bom, talvez vá continuar com isso, mas não gostava tanto. Trabalhava, tudo gostava, mas não era a minha paixão. E aí eu desisti de construção civil no começo, já de engenharia civil, fui para a parte de administração, continuei minha faculdade em administração e resolvi parar de trabalhar na empresa que eu estava e tirar um ano para viajar, aprender inglês, né, acompanhar uma competição Volta ao Mundo de Vela, que eu era esportista, gostaria de ter sido atleta profissional. E para me manter uma parte da viagem ali, eu fiquei um ano e pouco fora, eu fui acompanhar essa competição e acabei trabalhando na loja que vendia os produtos, né, de merchandising assim, dessa competição. Então tinham roupas, né, casacos, canecas, né, tinha tudo de propaganda lá da competição. É como se fosse uma Fórmula 1, mas dos mares, né? E trabalhando lá, eu falei, puxa, eu tinha que ser vendedor sem saber falar muito bem inglês e tímido pra caramba, né? Quando eu comecei a vender e ser um dos melhores vendedores ali, eu comecei a ficar com orgulho de mim, né? Eu consegui vencer uma dificuldade que eu tinha. Falei, poxa, e comecei a gostar. Achei legal esse negócio de loja, né? Falei, pô, eu consigo fazer, falar com as pessoas, estou aqui vendendo. Comecei a vencer uma dificuldade minha e gostei muito. Quando eu voltei para o Brasil, que eu trabalhei bastante tempo nisso, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para a empresa que eu estava, que era da família, ajudando ali, a gente estava encerrando as operações, e eu vi um anúncio da Renner, né? E eu estava em São Paulo, vi um anúncio da Renner, falei, puxa, a minha família é do Sul, né? A minha origem, as minhas raízes são do Sul, eu falei, pô, eu acho que eu devia ir para lá. Falei, adorei trabalhar em loja, gerir uma loja da Renner, era um anúncio para trainee, né? Ser trainee de uma loja ou de uma marca da Renner é ser o administrador, né, que era a minha formação, o gerente de uma das maiores empresas do Brasil. Né? Porque você pega o faturamento de uma loja da Renner ou de uma marca da Renner, né, que você podia ser gerente de loja ou de produto,
eles são maiores do que a maioria das empresas no Brasil. Então eu falei, bom, vou trabalhar no que eu sou formado, gosto, né, gostei de loja, gosto de moda, e eu sempre fui de esporte coletivo, né? Foi, pô, liderar time para mim é o que eu mais gostava. E eu queria ter sido atleta profissional, não fui, né? Fiquei meio frustrado por questões mais físicas, né? Acabei com todas as minhas articulações, joelho, coluna, tudo. Mas eu gosto, né? E o nosso negócio ele tem uma coisa melhor que o esporte, né? Porque eu brinco com o pessoal. Esporte, às vezes você vai jogar futebol, você tem um jogo por semana, dois, né? Você vai para uma competição de vela, tem uma por mês. Na loja ali, a gente tem placar todo dia, todo minuto, joga todo dia, e você ganhou o jogo, você está gerando emprego, tá, né, tá gerando carreira para todo mundo, tá fazendo um bom produto para o teu cliente. Então, se o score é positivo, tá todo mundo ganhando realmente, né? Jogo de futebol, às vezes você só sai machucado, entendeu? É isso aí. E Então é uma é, volatilidade louca, né? Fati, eu costumo falar aqui que uma das partes mais incríveis que o varejo nos proporciona é além da volatilidade, é que num dia você está no céu, no outro você pode cair para o inferno. Eu acho que é isso que quem consegue equilibrar muito bem acaba se sobressaindo. E parabéns. obrigado. Eu amo de paixão, né? Brinco, não fui um atleta, sou frustrado nisso, mas a parte boa é que eu consigo fazer esporte no meu lazer, né? E tem um esporte que eu gosto muito mais, que é poder trabalhar, né, no varejo, na Renner, que é uma empresa que eu amo de paixão, tá ligada com a minha história, e num negócio que eu também amo de paixão. Acho que eu não vou falar viciante, é ruim, né? Mas me fugiu a palavra de um vício positivo, né? Porque é, É é, uma endorfina é uma ali. endorfina, ele já é muito bacana, né? Quanto mais desafiante mais legal é quando você consegue, né? E trabalhar com times, a gente tem times ótimos, também é muito bacana. Você tem uma energia coletiva muito boa, né? E saber que você está fazendo um produto bacana para o teu cliente, ver a tua cliente usando um produto teu nas ruas, é muito legal também, né? É, eu acho que tem uns pontos mais incríveis assim quando a gente fala, é sobre as histórias de encantamento, é sobre as alegrias do varejo, é sobre as dores, as derrotas, mas eu acho que o mais importante de tudo isso, né, é a maneira que a gente se relaciona com o nosso dia a dia, né, que eu acho que nos torna cada vez mais fortes e muito mais apto para enfrentar o próximo dia e também muito voltado a principalmente relacionamento interpessoal. A gente conhece muita gente. Eu acho que um dos pontos mais importantes para o varejo foi a quantidade de pessoas que eu conheci através do varejo e principalmente, né, porque tem um turnover, as pessoas acabam trocando de empresas, acaba que você conhece muita gente, muitas empresas, eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes para mim. E principalmente, em alguns momentos, Natal, mães, pais, as histórias que a gente conhece cada vez mais e as oportunidades que a gente tem de passar um dia a dia de quem vive o chão de loja, né? É uma delícia. É uma É isso delícia. aí. A gente faz uma pergunta aqui, Fábio, que acho que eu quero finalizar esse capítulo fazendo ela para você. Qual conselho o Fábio de hoje daria para o Fábio lá no início da carreira? Não sei se na construtora ou não sei se tentando ser um velejador no mundo aí, mas qual conselho você daria para o Fábio jovem, início de carreira, início da vida ali? Eu costumo dar um conselho para mim e para os meus filhos e para quem trabalha comigo ali, ah, de não desistir, né? Lógico, não desistir do que é certo, do que você acredita, do que você quer. As poucas vezes que eu me arrependo de alguma coisa foi quando eu desisti de alguma coisa que eu queria ou achava que tinha que fazer e, e larguei, desisti porque estava difícil, né? Não tem difícil. Se faz sentido, se é aquilo, né? A gente não pode ser teimoso de persistir no errado, né? Mas é ter a sabedoria de ver isso e se realmente se acredita, gosta e faz sentido, não desiste, por mais difícil que seja, porque as coisas são difíceis na vida. Sim, Sim, sim. com certeza. Legal, legal. Fábio, Ótimo. mais uma vez, muito obrigado. Assim, a gente fica muito honrado. Eu sempre tenho dito isso, né? O Novo Varejo está me dando a oportunidade de conversar com pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conhecia, de falar, apesar de a gente estar no mesmo lugar, algumas oportunidades, mas principalmente de aprender, né? Aprender mais de varejo, aprender mais de crédito
e aprender de momentos de vida das pessoas que a gente tem batido papo aqui. Então, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que não é fácil essa agenda, mas que bom que encaixou, que bom que a gente está no mesmo endereço em São Paulo, então facilitou aí nossa vida. Principalmente no evento de Pois é. mães, né? Tiagão, mais uma vez, obrigado por esse capítulo. Obrigado, Pedro, e gostaria de agradecer muito a vinda do Fábio, né? Hoje, um dia após a divulgação dos resultados, num evento tão importante que é do Dia das Mães, você esteve aqui conosco para contar um pouco da história da Renner, um pouco da história do Realize, e também falar da sua carreira. Eu agradeço muito a vocês e a você, principalmente, por essa disponibilidade, Fábio. Não, eu que agradeço o convite aí, é um prazer estar com vocês aí. Foi bem bacana o bate-papo, a gente sempre aprende junto aqui também. E estamos indo ali, não atrapalha em nada, já estou no caminho da loja aqui. Então, Muito pessoal, obrigado. espero que vocês tenham gostado desse capítulo. A gente vai encerrando por aqui mais um episódio. Fiquem ligados, novos episódios vêm aí, muita coisa boa. E a gente espera que vocês estejam gostando disso aí. É isso aí. Isso aí. Muito obrigado. Até mais.